Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. O tema da aula de hoje é o capítulo 1, States and Industrial Transformation, do livro Embedded Autonomy, States and Industrial Transformations, de Peter Evans, sociólogo norte-americano. O livro foi publicado em 1995 e tem ainda uma grande repercussão entre aqueles que estudam os processos de desenvolvimento, as capacidades estatais. Exibo agora na tela a referência completa para que você possa anotar. Este vídeo foi produzido por você. Portanto, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, as postagens. Assim você vai nos ajudar a produzir mais vídeos como esse. Estamos também no Apoia-se. Se você curte a proposta do nosso canal de produzir vídeos sobre textos clássicos importantes da política, do direito, da administração pública, da economia, da sociologia, da metodologia da pesquisa, considere nos apoiar na plataforma Apoia-se. Vamos ao texto. O conceito de capacidades estatais aparece na ciência política a partir das décadas de 70, 80 do século XX, quando autores ligados ao neo-institucionalismo histórico, como Charles Tilly, T.D. Skocpol, Peter Evans, Dietrich Rischmeier, dentre outros, reagindo às análises sociocêntricas produzidas pelo neo-utilitarismo, pelo estrutural funcionalismo, pela teoria da modernização e pelo neomarxismo, introduziram uma abordagem histórico-comparativa que dava centralidade ao Estado na explicação dos processos de desenvolvimento. No texto, objeto dessa apresentação, Evans apoia-se nesse conceito, de capacidades estatais para a compreensão das modalidades de intervencionismo estatal no âmbito das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento industrial. O autor tem como objetivo analisar quais seriam as capacidades estatais estratégicas na formulação e na implementação de uma agenda pública de desenvolvimento industrial. Na delimitação da abordagem, o autor privilegia os casos de desenvolvimento na indústria de tecnologia da informação em países à época recém-industrializados, como o Brasil, a Índia, a Coreia do Sul, durante os anos de 1970 e 1980. A perspectiva do autor, centrada não no tamanho, mas no papel que o Estado pode exercer na promoção do desenvolvimento, vai graduar o debate sobre a intervenção estatal, que na época era dominado pelo debate Estado mínimo e Estado máximo, como se as opções fossem apenas essas. O Estado, com toda a sua estrutura complexa de atuação, tomasse apenas uma orientação no que diz respeito à promoção do desenvolvimento, ou reduzindo demais o seu tamanho, ou ampliando o seu tamanho, inibindo dessa forma a iniciativa privada. Então, o Evans vai graduar o debate ao focar a atenção não mais sobre o tamanho do Estado, mas sobre o papel que o Estado exerce. Sua tese principal afirma que a composição, a estrutura do Estado, bem como a sua relação com a sociedade, lhe permite diferentes capacidades de atuação. Abro aspas aqui. Estruturas definem a gama de papéis que o Estado é capaz de desempenhar. Os resultados obtidos dependem dos papéis se encaixarem no contexto e do quão bem eles são executados. A estrutura de cada Estado e a forma como cada um interage com a sua sociedade varia, e dessa variação surgem diferentes capacidades de ação. O texto está estruturado em 4 partes. Na primeira parte, o autor procurou mostrar como a responsabilidade pela transformação econômica se tornou cada vez mais central para o papel do Estado. Na segunda parte, o autor vai definir a transformação econômica em nível nacional no contexto de uma divisão global do trabalho. Na terceira parte, o autor vai apresentar um esboço do seu argumento principal, e, finalmente, na quarta parte, o autor vai explicar a abordagem conceitual e as estratégias de investigação que estão por trás da sua análise. Para analisar os casos de evolução do setor de tecnologia da informação
durante as décadas de 70 e 80 do século XX, no Brasil, na Índia e na Coreia do Sul, Evans vai desenvolver uma tipologia de Estado que enfatiza as capacidades estatais. Dessa forma, ele encontra Estados predadores que atuariam às custas da sociedade, prejudicando o desenvolvimento, permitindo que o aparato governamental perseguisse objetivos individuais próprios, e esses seriam sobrepostos à busca de objetivos coletivos. Esses estados eles não possuiriam uma burocracia no sentido weberiano, técnica, profissional, teriam um alto grau de patrimonialismo e suas relações com a sociedade seriam no sentido de desorganizá-la e mantê-la enfraquecida. De outro lado, nós teríamos os estados desenvolvimentistas. São caracterizados pela autonomia que garantiria a presença de burocracias de alto desempenho, profissionais, voltadas para a consecução de objetivos coletivos e pela parceria entre os agentes privados e as instituições estatais no desenvolvimento de projetos e implementação de políticas públicas. Nesse tipo de Estado, a combinação da autonomia e da parceria seria condição indispensável, pois a ausência de um desses fatores acarretaria um Estado que seria incapaz de promover o desenvolvimento econômico. Com uma elevada capacidade administrativa, esses estados utilizariam a intervenção de forma estratégica, promovendo transformação por atuarem de forma seletiva para impor forças de mercado. A tipologia desenvolvida por Evans deve muito a Weber, pois a discussão da organização autônoma dos estados desenvolvimentistas é inspirada no conceito de burocracia weberiana. Deve também muito a Polanyi, a Gershenson, a Hirschman, que destacaram que em sociedades capitalistas a realização de investimentos e a atividade produtiva são dependentes da cooperação estabelecida entre o Estado e o mercado ou entre o Estado e grupos sociais. Assim, a inserção do Estado nas formas de relações sociais se torna condicionante para sua operação eficiente, impulsionando o desenvolvimento, vinculando o Estado à sociedade, fornecendo canais institucionalizados para que seja possível a negociação, a renegociação de objetivos e políticas em prol do desenvolvimento. Em sua análise, Evans também desenvolveu uma nova terminologia que buscava identificar quais papéis o Estado poderia exercer na promoção do desenvolvimento. Assim, ele vai identificar os seguintes papéis: o papel de guardião, de demiurgo, de parteiro e de pastor. Os dois primeiros papéis representam variações dos papéis convencionais de regulador e de produtor. Os dois últimos concentram-se mais na relação entre as agências estatais e os grupos empresariais privados. No papel de guardião, o Estado seria regulador, policiando e estabelecendo regras para o funcionamento da economia. No papel de demiurgo, o Estado seria produtor, assumindo responsabilidade na produção de bens e serviços específicos, mesmo em setores que possam competir com o produtor privado. Esse papel é baseado na suposição de um capital privado mais limitado, que seria incapaz de sustentar com sucesso a gama de produção de mercadorias necessárias ao desenvolvimento. No papel de parteiro, o Estado estimularia os grupos empresariais a entrarem em áreas mais complexas da indústria. Neste caso, há dúvidas sobre a vitalidade do capital privado. As capacidades da classe empresarial local são tidas como maleáveis, não como dadas. Em vez de substituir os produtores privados, o Estado tenta auxiliar no surgimento de novos grupos empresariais ou induzir os grupos existentes a se aventurarem em tipos de produção mais desafiadores. Uma variedade de técnicas e políticas podem ser utilizadas, como o protecionismo, a concessão de subsídios e incentivos, o auxílio em negociações com o capital transnacional,
a sinalização de relevância do setor, enfim. Independentemente da técnica específica, a promoção, em vez da restrição, é o modo dominante de relacionamento com o capital privado. No papel de pastor, o Estado daria suporte aos grupos empresariais privados, a fim de que esses consigam superar desafios. As políticas que seriam adotadas para atingir esse objetivo podem assumir diversas formas, desde a sinalização até o estabelecimento de organizações estatais para a promoção de tarefas que seriam complementares. Nesse caso, mais do que o incentivo do Estado no papel de parteiro, o Estado seria parceiro e fornecedor de insumos para determinados setores produtivos. Evans destaca os dois últimos papéis, de parteiro e de pastor, afirmando que nem tentar substituir o capital privado, quando o Estado é demiurgo, nem tentar impedi-lo de fazer coisas indesejáveis, quando o Estado é guardião, deve funcionar tão bem quanto tentar criar relações promocionais sinérgicas com empreendedores ou potenciais empreendedores. Na promoção do desenvolvimento, combinar os papéis de parteiro e de pastor deve funcionar melhor do que as combinações que dependem mais do guardião ou do demiurgo. Considerando os casos do Brasil, da Índia e da Coreia do Sul, o autor destaca que o envolvimento do Estado no tipo de transformação industrial analisada foi inegável. Mas apesar das semelhanças na origem dos processos de desenvolvimento, apenas a Coreia do Sul poderia legitimamente ser considerada uma versão de Embedded Autonomy. Brasil e Índia foram retratados como casos intermediários, com aproximações parciais e imperfeitas da Embedded Autonomy. A principal diferença entre a Coreia do Sul e os outros dois países foi que a Coreia do Sul foi capaz de construir uma base de empresas com uma ampla gama de riqueza industrial relacionada, fomentada por parteiras anteriores. Isso permitiu que o Estado mudasse facilmente para a combinação de estímulo e apoio identificada como pastoreio. O Brasil e a Índia fizeram uso menos extensivo da parteira, preferindo normas restritivas, e investiram muito na produção direta de bens de tecnologia da informação por empresas estatais. Seus esforços para bancar o guardião e o demiurgo eram politicamente caros e absorviam a escassa capacidade do Estado, deixando-os em uma posição mais precária para embarcar em um programa de criação que ajudaria a sustentar as indústrias locais que eles ajudaram a criar. Apesar dessas diferenças, ao final da década de 1980, os três países conseguiram avançar industrialmente na área da tecnologia da informação. O Brasil destacando-se na automação financeira, a Índia no design de hardwares e na engenharia de software, a Coreia do Sul nos chips de memória. Na última parte da década de 1980, as condições mudaram, mas isso não impede o reconhecimento do papel positivo do Estado na construção, nesses países analisados, de estratégias de desenvolvimento que foram efetivas, mesmo que o sucesso da atuação estatal tenha contribuído para minar as possibilidades de sustentar o seu envolvimento com a sociedade no futuro, pois a transformação bem-sucedida, como sabemos, ela muda a natureza dos agentes privados, tornando o envolvimento do Estado no futuro dependente da reconstrução dos seus laços com a sociedade. Concluindo a análise de Peter Evans, compõe um conjunto de estudos que apontam a autonomia da ação estatal, mas que passaram a incorporar a sociedade não mais como um agente meramente passivo,
né, mas e sim como um ator de relevância. Evans destacou que a composição, a estrutura do Estado e a sua relação com a sociedade lhe permite diferentes capacidades de atuação. Como mencionado em trecho citado anteriormente, que repito agora, aspas, né, estruturas definem a gama de papéis que o Estado é capaz de desempenhar. Os resultados obtidos dependem dos papéis se encaixarem no contexto e do quão bem eles são executados. Ou seja, a estrutura de cada Estado e a forma como cada um interage com a sua sociedade vai variar, e dessa variação surgem diferentes capacidades de ação estatal. Resumindo ainda mais, né, as capacidades estatais eram criadas ou são criadas pelas combinações entre a estrutura, a organização do Estado e as relações existentes desse Estado com a sociedade. Está aí a apresentação de mais um texto importante, nesse caso aqui de Peter Evans, né, um texto fundamental para quem tem interesse em estudar desenvolvimento, né, sobretudo desenvolvimento econômico, as capacidades estatais e a relação das capacidades estatais com a criação de processos de desenvolvimento, né, por meio dessa interação que o Estado estabelece com a sociedade. Bom, é isso. Aproveito para lembrar vocês, se gostaram do vídeo, curta, né, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E lembrando a vocês que nós estamos na plataforma Apoia-se. Se você gosta da proposta do canal, de apresentar textos que são importantes para a política, para o direito, para a administração pública, para a economia, para a sociologia, para a metodologia da pesquisa, considere nos apoiar na plataforma Apoia-se. Muito obrigado, né? É isso. E até uma próxima oportunidade.